Maria, tudo bem? Bom, gente, hoje eu estou aqui para continuar a nossa série de análise sintática. Já vimos tipos de sujeito, já vimos sobre a transitividade verbal e agora, para finalizarmos e podermos avançar no nosso conteúdo, vou fazer a revisão de tipos de predicado, de predicação verbal. Então, quero que vocês aproveitem a aula de reforço para tirar dúvida lá com a Letícia, que vocês aproveitem os nossos encontros online também para tirar dúvida a respeito desses vídeos. Mas é necessário que vocês assistam. Se vocês não assistirem, não verem os vídeos, e infelizmente a gente não consegue sanar as dúvidas e a gente só vai tendo problemas aí no que virão pela frente, certo? Então a gente vai trabalhar a parte de trânsito de predicação verbal, desculpa, os tipos de predicado. Quais são os tipos de predicado que eu tenho e como que eu posso identificá-los? Essa aula é muito rápida, garanto que vocês vão pegar rapidinho. Pegou isso daí, o nosso conteúdo lá do nosso livro ficará bem mais fácil. Vamos mudar aqui o slide? Bom, vamos lá. O predicado nominal. O predicado nominal é aquele que é formado por um verbo de ligação mais um predicativo de sujeito. Então, olhando essa imagem que vocês veem aí na tela, eu tenho uma ponte aqui, uma montanha aqui, outra montanha aqui. Para que eu possa ir dessa montanha para essa montanha, eu precisei construir uma ponte. Eu sempre gosto de usar metáfora, porque eu acho que o lúdico, eu acho não, eu tenho certeza que o lúdico, ele penetra na nossa mente e faz com que a gente assimile o conceito, ou seja, que a gente sistematize o nosso aprendizado. Então, para eu ir de uma montanha a outra, né, que eu possa fazer uma ligação para ir de um ponto a outro, eu preciso dessa ponte. O verbo de ligação, ele é uma ponte. Ele não transmite ação, ele não transmite nenhuma função a não ser a função de ligar um ponto a outro, uma informação com outra informação. Eu sempre terei, depois de um verbo de ligação, um predicativo do sujeito. Ou seja, eu terei no meu predicado uma informação a respeito do meu sujeito. Isso vai ficar mais claro aqui com os exemplos. Primeira coisa, como que eu vou saber quais são os verbos de ligação? Você pensa o seguinte, você chega em uma cafeteria ou em uma padaria, você chega pro garçom e fala assim, quero cafés para dois. Por que cafés para dois? Porque essa expressãozinha, café para dois, são os verbos. Por quê? C de continuar, A de andar, F de ficar, E de estar, S de ser, P, dois, porque eu tenho dois verbos com P. P de parecer, P de permanecer. Então, sempre que você pensar em verbo de ligação, você pensa na metáfora de você indo a uma cafeteria, uma padaria, chegando para o garçom e pedindo, quero cafés para dois. Lembra dessa palavrinha? Cada letrinha aqui, ó, corresponde a um verbo que é um verbo que funciona como verbo de ligação. Ele só estará lá para ligar dois termos dentro de uma oração. Ou seja, cafés para dois. C de continuar, A de andar, F de ficar, E de estar, S de ser, P de parecer, P de permanecer. Cafés para dois. Nunca mais vocês vão esquecer o que é verbo de ligação na vida de vocês, certo? E aí aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos de predicado nominal, onde eu tenho o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Sempre que eu tiver verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito no meu predicado. Então, o menino parecia ansioso. Meu verbo. Quem é que parecia ansioso? O menino. Essa palavrinha aqui, ansioso, ela complementa o sentido do verbo parecer ou ela traz uma qualidade do menino? Ela traz uma qualidade referente ao menino. O menino estava como? O menino parecia como? Parecia ansioso. Então, é um estado aí do meu sujeito. Então, depois de verbo de ligação, tenho teoricamente o predicativo do sujeito. Uma informação lá no predicado que faz referência ao meu sujeito. Esta comida está sem sabor. O que é que está sem sabor? Esta comida, meu sujeito. Está como? Sem sabor. O que está sem sabor? A comida. Então, o sem sabor traz uma qualidade a respeito da comida. E assim, sucessivamente, os outros exemplos que eu tenho aqui no slide para vocês. Então, por exemplo, ó,
Os alunos continuavam desconfiados. Quem é que que continuavam desconfiados? Os alunos. Os alunos continuavam como? Desconfiados. Desconfiado traz característica de quem? De alunos. É muito simples. Lembre-se sempre de cafés para dois. Eu tenho outros verbos que vão funcionar como verbo de ligação? Claro que eu tenho outros verbos. Vai ter verbos que vão funcionar como um verbo de ligação. E eu tenho o verbo andar, que ele é um verbo de ligação, mas também em alguns momentos ele pode ser um verbo de ação também. Como que eu vou saber? O contexto é quem vai me dizer. Bom, vamos mudar aqui o nosso slide e a gente vai agora no predicado verbal. Observem a imagem. Eu tenho movimento, eu tenho ação. Então, toda vez que eu falar de um predicado verbal, significa que o núcleo do meu predicado verbal será um verbo que vai determinar uma ação. Só uma coisinha que eu não falei aqui. O núcleo do predicado nominal é o nome. Qual que é o nome? Aqui, ó, ansioso. Esse é o núcleo do meu predicado, porque esse verbo, ele é a ponte. Ele não estabelece ação, ele só liga. Então, eu teria que ter um núcleo, no caso aqui do predicado nominal, o núcleo terá que ser um nome, por isso que o nome chama predicado nominal, porque o núcleo do meu predicado é o nome. E no caso, por exemplo, aqui dos exemplos que a gente tem, aqui o núcleo do predicado desse primeiro exemplo é ansioso, porque determina a característica. Então, sempre pensar, depois de verbo de ligação, eu sempre terei predicativo do sujeito. E o verbo de ligação na determinação, ele só é a ponte que liga dois termos. E sempre vai trazer no predicado uma informação referente ao meu sujeito. Então, agora, no predicado verbal, o meu núcleo é um verbo que determina a ação. Então, é aquele que possui como núcleo um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, também eu posso usar verbo intransitivo nesse contexto, ou seja, tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal. Lembrando que locução verbal é quando eu tenho dois verbos, um verbo auxiliar e o verbo principal. Por exemplo, vou desenhar. O vou é um verbo auxiliar, desenhar é o verbo principal que determina a ação que eu vou praticar. Então, quando eu falo locução, locução é a reunião de mais de uma palavra, certo? Que vai transmitir a ideia de ação. Por isso, essa imagem dos movimentos. Porque quando eu tenho predicado verbal, eu tenho um verbo que transmite a ideia de ação. Então, vamos ver aqui exemplos. Ó, a menina adora doces. Quem é que adora doces? A menina. Muito bem. Então, adorar não é um verbo que transmite uma ação? Transmite uma ação. Eu adoro doce, adoro, né, comer esses doces. Então, transmite ação. Então, o núcleo desse predicado é o verbo adorar. Então, eu tenho um predicado verbal. Choveu muito. Lembrando que quando eu tenho verbo que transmite fenômenos da natureza, eu não tenho sujeito, por isso que aqui tá apagado, certo? Aqui é uma oração sem sujeito, sujeito inexistente. Choveu muito, o verbo chover também não transmite ação, é o núcleo do meu predicado, predicado verbal. João gosta de Maria. Quem é que gosta de Maria? João. O verbo gostar também não transmite uma ação? Quem é que gosta? João gosta de quem? De Maria. Então, o verbo gostar também é núcleo do predicado, é um verbo que transmite ideia de ação, verbo transitivo indireto, ó, porque aqui eu tenho uma preposição, complemento desse verbo é um objeto indireto, beleza? Ficou claro? Aqui no caso do verbo adorar é um objeto direto, ó, porque adora o quê? Adora algo, adora o quê? Doce, doce sem preposição, objeto direto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, lembrando da aula anterior. E aí eu tenho um outro exemplo aqui, ó. Maria Antônia chegou. Quem é que chegou? Maria. O predicado verbal é chegou. E o núcleo desse predicado é chegou. Aí é um verbo intransitivo. Ah, imaginei que vocês iam pensar nisso. Aí é um verbo intransitivo, certo? Que transmite a ideia. Maria chegou. Eu não preciso dizer onde Maria chegou, porque o verbo chegar, ele já tem esse sentido completo. Eu não preciso dizer Maria chegou no parque, Maria chegou no supermercado. Aí seria só uma informação adicional que a gente vai ver mais pra frente o que ela significa na análise sintática. Não vou confundir a cabeça de vocês agora. Então aí, com verbos intransitivos, eu também posso ter predicados verbais, ou seja, verbos que transmitem a ação e funcionam como núcleo do meu predicado. Aí aqui eu trouxe outros exemplos, o predicado verbo nominal, porque é aí que complica. Porque eu vou ter um verbo que transmite a ideia de ação
E vou ter também um nome que vai funcionar como núcleo do meu predicado. E aí, professora, agora você vai confundir minha cabeça? Agora que eu vou confundir a cabeça de vocês. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a setinha e os movimentos, porque eu tenho a ligação, né, o nome, por isso que eu coloquei aí o nome, e tenho também o movimento, tenho a ação. Então, como está a definição aqui no slide, ó, predicado verbo nominal é aquele que tem como núcleo uma forma verbal, um verbo transitivo ou um verbo intransitivo que expressa a ação e uma forma nominal. Então, tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo no meu predicado. Então, o que pode ser aí a forma nominal? Um substantivo, um adjetivo ou uma locução adjetiva. Ou uma forma pronominal também, eu posso ter uma forma pronominal que atua como predicativo do sujeito ou do objeto a que se refere. Então, eu tenho os verbos que vão funcionar como verbo de ligação. E lembra que eu falei para você que eu tenho verbos que não são de ligação, mas em alguns momentos ele funciona como verbo de ligação, mas ele não é um verbo de ligação naquele momento? É isso aí que acontece. Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho predicativo do sujeito com verbo intransitivo. Pedro saiu contente. Quem é que saiu? Pedro. Pedro saiu como? Contente. Pedro saiu. Saiu é um verbo que transmite ideia de sentido completo. É um verbo intransitivo, é um verbo que não precisa de complemento. E essa informação contente aqui, ela traz uma referência a Pedro. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo e tenho aqui seguido um predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal, porque saiu transmite ideia de ação. Contente é um adjetivo que traz referência ao meu sujeito. Então, eu tenho núcleo e núcleo. Então, eu tenho um verbo e tenho um nome como núcleo. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. E esse predicativo do sujeito, ele acontece com o verbo intransitivo e não com o verbo de ligação. Porque a gente tem os verbos lá que eu mostrei anteriormente que funcionam só como verbo de ligação. Aqui, esse verbo, ele está funcionando também como um verbo de ligação, mas ele é um verbo intransitivo e não um verbo de ligação. Predicativo do objeto, que é aí que vocês estão confundindo, é aí que vocês estão com bastante dúvida aí no nosso conteúdo. Então, Maria abriu o presente inesperado. Quem é que abriu o presente? Maria. Maria abriu como esse presente? Inesperado. Inesperado não é uma característica do presente? Só que o presente também não é complemento do verbo abrir, porque quem abre, abre algo. Eu não posso dizer assim, Maria abriu. Para você saber se o verbo ele é intransitivo ou ele é transitivo, lembrando que intransitivo, sentido completo, transitivo precisa de complemento, o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso perguntar pro verbo, Maria abriu, tá faltando alguma coisa? Se falta alguma coisa, se tá pedindo alguma coisa, porque o verbo ele é transitivo e ele precisa desse complemento. Se não faltou nada, Maria saiu. A canoa virou. Pedro nasceu. Não tá pedindo complemento. Você tem que sempre fazer essas perguntas, sempre analisar o verbo dessa forma. Então, Maria abriu o presente. Quem é que abriu? Maria abriu o quê? O presente. Quem abre, abre algo. Eu sei que o presente é complemento do verbo abrir. Isso daqui não é preposição, é artigo. Então, é um complemento sem preposição. Se é um complemento sem preposição, é um objeto direto. Complementa o sentido do verbo abrir. Abrir é um verbo que determina uma ação. Então, ele é núcleo do meu predicado. Mas aí eu tenho essa palavrinha aqui, inesperado. Inesperado dá complemento o meu predicado. Certo? Complementa algo no meu predicado. Complementa o meu objeto direto. Então, ele é núcleo também do meu predicado, só que ele traz uma informação a respeito do meu objeto direto e não do meu sujeito. Então, nesse caso, ele não pode ser predicativo do sujeito, ele tem que ser predicativo do objeto. Olha o outro exemplo. A viagem deixava todos aflitos. Quem é que deixava todos aflitos? A viagem. A viagem deixava o quê? Quem deixa algo. Todos. Todos como? Aflitos. Aflitos não é uma característica de todos, e todos não é objeto direto do verbo deixar, porque eu não tenho preposição, certo? Então ele complementa o sentido do verbo, mas não é uma preposição. E aflitos não é uma característica de todos, e todos não funcionam como objeto direto, então aqui eu tenho um predicativo do objeto, porque eu tenho algo trazendo uma característica ou uma qualidade aí, um estado, desculpa, uma qualidade, que é característica, e um estado a respeito do meu sujeito. Aqui, como que eles estão? Aflitos, característica do meu objeto direto. Então, eu tenho o predicativo do objeto. E aí, o predicado verbo nominal, que a gente chama, tá?
referente ao que eu expliquei agora. João lia o documento ansioso. Quem é que lia? João. Lia o quê? O documento. Quem lê, lê algo. Então aqui eu preciso de um complemento, certo? Li o quê? O documento. O documento como? Ansioso. Tá, mas aí a palavra ansioso, ela traz um complemento do objeto direto, o documento, ou uma referência a respeito do meu sujeito João? Quem é que estava ansioso, o documento ou o João? Vamos ler a frase novamente. João lia o documento ansioso. Quem é que lia o documento ansioso? João. João lia o quê? O documento. E como que o João lia esse documento? Ansioso. Então, ansioso é característica do João. Muito bem. Então, aqui, ó, eu tenho o verbo ler, que transmite ideia de ação, e tenho o ansioso, que está trazendo uma característica a respeito do meu sujeito. Então, aqui eu tenho esse verbo como núcleo e tenho esse adjetivo como núcleo. Só que esse adjetivo não é predicativo do objeto, ele é predicativo do sujeito. Então, eu tenho aqui verbo de ação mais predicativo do sujeito. Então, eu tenho predicado verbo nominal, que é diferente desse aqui, porque esse daqui eu só tenho o predicativo do objeto. Eu não tenho característica a respeito do meu sujeito. Eu tenho característica a respeito do complemento do meu verbo, do objeto direto ou objeto indireto. Bom, gente, espero que vocês tenham aí aproveitado. Quero que vocês assistam essas aulas para vocês tirarem essas dúvidas, para a gente ficar bem sintetizado nesse conteúdo, sistematizar bem esse conteúdo, para a gente poder avançar mais para frente. Quero agradecer a participação de todos.